Olá, este é o Ecosenado e você vai ver nesta edição a participação de senadores brasileiros nos debates da COP28, que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes. Que é um palco de muitas ideias, de muitas iniciativas. É muito bom que a partir disso a gente consiga implementar no Brasil as nossas políticas. Projeto de lei do marco do licenciamento ambiental, há 19 anos em análise no Congresso, deve ser votado ainda este ano pelas comissões e seguir para o plenário. A lei em geral ela tem que ser uma lei para todos. É uma lei que tem que ser mansa e pacífica, que vem regulamentar a Constituição. Pior do que a falta de regulamentação é a anarquia. Relator da CPI das ONGs apresenta o parecer final da comissão. Os integrantes do colegiado devem votar o texto já na próxima semana. Os senadores da CPI das ONGs foram conferir de perto denúncias de indígenas de várias etnias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e outros senadores fizeram parte da comitiva oficial brasileira que foi para a 28ª Conferência da ONU para o Clima. Eles participaram dos debates entre os quase 200 países a respeito dos esforços de contenção do aquecimento global. Os parlamentares também discutiram os desafios da agenda ambiental do Congresso no Pavilhão Brasil. Veja na matéria da repórter Paula Groba, que esteve em Dubai acompanhando o evento. A agenda ambiental no Congresso tem sido guiada pela intensa negociação para não haver retrocessos. Foi o que afirmaram os senadores em debate promovido pela Apex Brasil sobre os desafios da agenda ambiental no Congresso brasileiro. A senadora Elisiane Gama apontou que a atual composição do Congresso tem exigido negociação constante para aprovar propostas com o texto final possível, mas nem sempre é ideal para a área ambiental. A gente não pode ter o ideal, mas nós poderemos ter pelo menos aquilo que é possível. E para isso nós precisamos ter a maturidade de recuar quando é necessário recuar, para que a gente não possa ter uma aprovação drástica de alguns projetos que estão em tramitação no Congresso Nacional. Elisiane citou a recente aprovação no Senado do projeto de lei que facilitou a liberação dos agrotóxicos no país e elogiou a habilidade do relator, senador Fabiano Contarato, que retirou da proposta pontos considerados polêmicos, como a possibilidade de registro automático para agrotóxicos, autorizados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A senadora Augusta Brito disse que, apesar das dificuldades, o Congresso tem conseguido avançar, lembrando da aprovação pelo Senado do marco regulatório do mercado de carbono. A parlamentar enfatizou a necessidade de a pauta ambiental caminhar junto à pauta social e citou propostas que caminham nesse sentido, como o projeto apresentado por ela que facilita o acesso da energia solar a famílias de baixa renda. A gente está atrelando aí a energia renovável também com a inclusão social de várias famílias que também podem ser incluídas nesse processo, e a gente sabe que é de suma importância. Já o presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, senador Humberto Costa, afirmou que é preciso pressão da sociedade para que a pauta ambiental tenha andamento. É muito forte a aspiração da sociedade para que o Brasil avance mais rapidamente na transição energética, superando a utilização dos combustíveis fósseis e partindo rapidamente para a produção de energia limpa, de energia renovável. O senador veneziano Vital do Rego detalhou o trabalho do Congresso para garantir a transição ecológica do país, como a aprovação do marco do mercado de carbono, a regulação das eólicas offshore e o projeto do então senador Jean Paul Prats, que trata do armazenamento e captação de carbono. O Congresso Nacional assume o seu papel de legislador para aprimorar muitas dessas matérias provenientes de iniciativas do Executivo e outras até mesmo dos próprios congressistas. São várias as matérias que estão sob a nossa responsabilidade, ou da Câmara ou do Senado, para que possamos ter esse embasamento legislativo e, com isso, permitindo também e fundamentalmente que investimentos sejam feitos. Que é um palco de muitas ideias, de muitas iniciativas. É muito bom que a partir disso a gente consiga implementar no Brasil as nossas políticas para que o Brasil possa sair na frente e se constituir como uma potência
global e mundial de economia verde, de transição energética, de evolução sustentável. Durante o debate aqui na COP28, o governo brasileiro confirmou a entrada do Brasil na OPEP+, grupo que reúne 13 países do cartel de petróleo da OPEP, mais 10 outros países observadores sem direito a voto. O presidente do Brasil defendeu a participação como forma de incentivar a transição energética entre os membros, mas especialistas criticaram a medida, afirmando que ela vai na contramão da transição energética. O anúncio ofuscou, inclusive, um acordo firmado pelo Brasil com outros 117 países para triplicar as capacidades para energias renováveis até 2030. Parte da comitiva de senadores presente aqui na COP defendeu as iniciativas do Brasil e a decisão de participar da OPEP+. Há um compromisso concreto, há investimentos que certamente serão crescentes. A própria Petrobras já garantiu um investimento de 10% de toda a sua massa de investimentos em energia renovável. E eu acredito que o que o presidente disse, que vai participar da OPEP, inclusive com um espírito crítico, é algo em que nós podemos confiar sem dúvida. Energias renováveis são fontes de energia reabastecidas naturalmente e que não se esgotam com o uso contínuo. Entre elas, as que não causam poluição pela emissão de carbono ou outras substâncias são chamadas de energias limpas. 2 exemplos que geram eletricidade são a solar, por painéis fotovoltaicos, ao utilizar a luz do dia, e a eólica, que depende do vento capturado por turbinas. Já a hidráulica usa água em movimento em usinas, mas estudos têm mostrado que a construção dessas hidrelétricas libera gases do efeito estufa pela decomposição da vegetação no espaço inundado para o reservatório. Essas fontes de energia diminuem a dependência de combustíveis fósseis não renováveis, como o petróleo e o carvão. No caso da energia para movimentação de automóveis, a fonte renovável na produção de combustíveis limpos é a biomassa, ou seja, os biocombustíveis, que incluem o etanol e o biodiesel. A proposta de criação da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que é discutida no Congresso há quase 20 anos, foi aprovada nesta semana pelo Senado. Eu conversei com o relator do projeto de lei na Comissão de Meio Ambiente. Ele explicou como os processos de licenças nessa área ocorrem hoje e deu detalhes do seu parecer, que recebeu quase 80 emendas. Senador, esse projeto de lei, que é o 2159 de 2021, ele é um projeto bastante extenso, que regulamenta os procedimentos para todos os tipos de licenças ambientais, seja para atividades, para eventos, para obras que tenham o potencial de causar algum dano ao meio ambiente, O texto traz uma lista das atividades que estão sujeitas a essas licenças, tem um rol também de atividades que estão dispensadas delas e são quase 70 páginas do seu parecer, Esse projeto essa matéria está em análise no Congresso há quase 20 anos, Eu queria primeiro que o senhor fizesse um retrospecto de toda essa tramitação aqui no Congresso e falando especialmente dos 2 últimos anos, que houve muitas audiências públicas, muitos debates, promovidos tanto pela Comissão de Meio Ambiente como pela Comissão de Agricultura, Então, eu queria que o senhor fizesse esse retrospecto. A Lei Geral de Licenciamento é uma lei necessária porque ela tem o objetivo de regulamentar a Constituição, o artigo 225. Então, olha, a Constituição de 1988 até hoje, os seus artigos, os seus incisos e parágrafos do artigo 225 não foi regulamentado. Isso tem causado um problema muito grande para todas as atividades, empreendimentos que necessitam de licenciamento, porque há legislações, leis municipais, portarias de prefeito, tem leis estaduais, decretos estaduais, tem os conselhos estaduais de meio ambiente, tem o CONAMA, tem aqui as normas da própria Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA. Então, deixa assim os empreendedores bem assim atormentados pela falta de clareza
Não existe uma lei geral que discipline o licenciamento do Brasil. Isso é necessário. Então, e parece que todas as atividades, todas as confederações, todas as atividades têm medo da lei. E fica um lobby pesado, cada um trazendo sugestões que justamente beneficia um, beneficia outro. E a lei geral, ela tem que ser uma lei para todos. É uma lei que tem que ser mansa e pacífica, que vem regulamentar a Constituição. O pior do que a falta de regulamentação é a anarquia. É a falta de disciplina, a falta de busca, a quem recorrer. Porque tem licenças ambientais pequenas que são competências dos municípios. Tem as licenças médias, são liberadas pelos estados. E as licenças que necessitam de estudos de impacto ambiental e também os respectivos relatórios e termos de referência são todos federais. IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente que libera. Então, nós estamos agora procurando dar andamento a essa lei. É impossível uma lei tramitar com quantos anos, uma lei madura, adulta já, ficar assim nesse purgatório, não é? É uma lei, é importante para todas as atividades, mas todo mundo tem, mas assim me prejudica a construção civil, assim prejudica os bancos, assim prejudica a mineração. Então a gente fica assim, igual São Sebastião, com mil flechas no peito, né? Sem saber o que fazer. Mas o que manda é o bom senso, é uma lei que seja uma lei boa, que sirva a todos, que a busca de um consenso nacional é impossível. É impossível. Então é preciso que a gente crie uma lei que realmente ela procure ser o mais justa possível, né, que facilite a vida das pessoas, e essa legislação facilita. Porque tem, por exemplo, a licença de adesão e compromisso, vai resolver mais de 85% das licenças ambientais, porque ela é feita assim, autorizativa, a pessoa é autodeclaratória. É um posto de gasolina, que é uma licença para instalar o posto, ele pode se autodeclarar. Aí, se ele tiver algum fraude, ele responde mais para frente. Essa licença de adesão e compromisso ela é muito facilitada, né? Agora tem as licenças, aí vai ter um crescente, até um empreendimento, uma hidrelétrica, uma grande hidrelétrica, uma barragem grande, né? Essas precisam de estudos dos impactos, das áreas de abrangência, a área de influência desse empreendimento, porque o desastre ambiental, ele não é circunscrito àquele local. Vamos dar um exemplo que todo mundo do Brasil conhece, que é Brumadinho e Mariana. O rompimento da barragem não foi só para ali no local, ela prejudicou os moradores, até hoje vivem de aluguel, ficaram desalojados, perderam seus sítios, suas propriedades, e o Rio Doce até o Oceano Atlântico. Então, é uma área de abrangência e muito grande. Então, os estudos de impacto ambiental têm que prever até isso, até onde esse empreendimento pode causar um dano, não é? Inclusive, no meu relatório, retiramos a mineração do meu relatório, porque era tão mais complexa e tem uma variedade de garimpos, mineradoras pequenas, médias, que não dá para tipificar nessa lei. Ela tem que ser uma lei especial só para mineração. Uma lei separada só para isso, mineração, né? Exatamente. Ou seja, o desafio é tentar encontrar um equilíbrio entre acabar com burocracias, acabar também com essa coisa de muita gente colocar responsabilidade nas licenças ambientais quando vão falar de, por exemplo, paralisação de obras de infraestrutura, né, Exato. de longa data, o equilíbrio entre isso e também entre uma lei muito permissiva, né? Perfeito. Tem empreendimentos aí que ficam arrastando por muitos anos para fazer essas licenças, né? Por exemplo, trechos que passam perto de áreas indígenas. A BR-319 que liga Manaus a Porto Velho, quantos anos está ali precisando da licença? Mas o Ministério dos Transportes ainda não respondeu às exigências do IBAMA. Quando ele responder tudo, a licença, se for tudo bem tipificado e explicado, a licença será autorizada, não é? Eu tenho certeza que a política ambiental não é para impedir o empreendimento, é para resguardar o empreendimento seguro. Isso que é importante.
para que mais tarde ele não venha arrepender de ter feito um licenciamento permissivo, causado danos ambientais e à vida das pessoas. Esse é o objetivo. Ela vai estimular o crescimento nacional. Ela os empreendimentos serão mais rápidos, porque agora não tem esse negócio de ficar 10, 20 anos para dar uma licença ambiental. A lei, essa proposta que está comigo, ela estipula prazos fixos. Se não atender naquele prazo, automaticamente a licença está concedida. Senador, e o senhor diz no seu relatório que essa norma disciplinadora do licenciamento ambiental do país, que o Senado está votando no momento, deve ser considerada como um marco inicial e não como uma norma definitiva, perfeita e imutável, né? Então, se a lei for aprovada, depois os debates devem continuar, é natural isso. Olha, se tem a Constituição de 88, tem quantos anos para cá? Você vai fazer as contas, né? Até hoje não tem nada de regulamentação. Então, uma lei, assim, ela, logicamente, toda a legislação, a própria Constituição tem recebido quantas emendas constitucionais? Esse ano, quantas emendas constitucionais nós aprovamos aqui, não é? Então, uma legislação desse tipo, lógico, no decorrer dos anos, ela vai sofrendo aperfeiçoamentos. O tempo vai exigindo mudanças necessárias a cada momento da história, a cada momento tecnológico de avanço da sociedade. Então, as leis, elas são criadas hoje, mas elas vão caminhando no tempo para aperfeiçoamentos, tirando aquilo que é desnecessário e prejudicial e o aperfeiçoamento consequente. E o senhor é o relator na Comissão de Meio Ambiente, mas esse projeto também tramita paralelamente na Comissão de Agricultura, com a senadora Tereza Cristina sendo a relatora, né? Perfeitamente. E o senhor acredita e tem a expectativa de que essa matéria seja votada ainda este ano, em 2023, no plenário? Nós queremos que seja votada na comissão esse ano, e ela vai ser remetida para o plenário, mas com devido congestionamento. A pauta é orçamento e a aprovação e votação das autoridades que estão pendentes de votação. Então, eu não creio que o nosso projeto seja votado esse ano. Ele deve entrar na pauta do mês de fevereiro. E aí, certamente, sendo aprovado aqui, volta para a Câmara, porque recebeu dezenas de emendas, né? Exatamente. O senhor até poderia falar algumas que o senhor deve acatar? Há muitas emendas. O Jean Paul Prats apresentou praticamente um substitutivo. Era mais de 30 emendas, só dele, né? O Jacques Wagner apresentou muitas emendas. Uma delas também, até retirei essa emenda, porque ela atribuía aos bancos a responsabilidade de fiscalizar o empreendimento de longo prazo. Os bancos falavam, eu sou um agente de crédito, eu tenho só de fazer o empréstimo. Agora eu vou ter que fiscalizar a obra, se vai causar dano. No fundo, eu entendi que os bancos não têm responsabilidade sobre esse quesito, né? Mas foram emendas muito interessantes, né, das mais variadas situações. Quero deixar bem claro aqui, muita gente fala, esse projeto do Confúcio é projeto da Marina Silva. Não é projeto da Marina Silva, porque ele está aqui tramitando há 17 anos, ele foi apresentado lá atrás, em 2004, se não me falha a memória, por um grupo de deputados do PT, o Luciano Zica, que não é, há muitos anos ele não é mais deputado, ele foi meu colega lá na Câmara. Então, essa não é uma lei que a senadora Marina Silva colocou agora. Ela está tramitando aqui antes dela ser ministra agora. Então, só para finalizar, a expectativa esse ano, o senhor já disse que não deve ser votado, é para que seja logo no início do ano que vem? Logo no início do mês de fevereiro, vota, porque é uma lei que é uma pressão da sociedade mesmo, muito grande, para a aprovação dela, né? Então, agora fica aquele jogo danado de interesses, né? Que a gente tem que saber entender que é legítimo, é legítimo as empresas falar, essa lei está me prejudicando, vamos melhorar. Mas aí chega a outra, essa lei está me prejudicando, tem que melhorar. Outra não está boa, deixa como está. Então a gente fica num tiroteio danado, o que vale é o bom senso, o que vai valer é o voto. É o voto soberano do plenário e das comissões. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a atuação de organizações não governamentais na Amazônia, senador Márcio Bittar, apresentou seu parecer na última terça-feira. Ele traz algumas sugestões de projetos de lei, como uma melhor regulamentação do Fundo Amazônia. A votação do texto deve acontecer na próxima semana. A CPI tem até o dia 19 de dezembro para votar o relatório e concluir as suas atividades.
O pouso na pista de terra marcou o início da primeira diligência da CPI das ONGs. O avião da Força Aérea Brasileira levou 3 horas a partir de Manaus para chegar a Pari Cachoeira, interior do Amazonas, fronteira com a Colômbia. Num dos lugares mais remotos do Brasil, os senadores da CPI das ONGs foram conferir de perto denúncias de indígenas de várias etnias. Muitos levaram até 14 dias de barco para chegar e falaram sobre a atuação das ONGs e a impossibilidade de exercerem qualquer atividade econômica. Em nenhum momento vejo, de fato, acontecer o bem-estar, o bem-viver e a sustentabilidade pregado há anos. Não existe bem-viver para nós enquanto a gente não tem transporte, enquanto a gente não tem comunicação, internet da escola a gente não tem. A CPI, criada pelo senador Plínio Valério depois de 4 anos de tentativas, investiga a atuação das organizações não governamentais na Amazônia. Nós saímos com reivindicações materiais e vamos resolver através de emendas parlamentares e temos aquelas reivindicações ideológicas, que é de liberdade. 40 minutos num pequeno avião de Rio Branco a Chapuri, no Acre. A segunda diligência da CPI das ONGs ouviu ainda mais denúncias. Os senadores percorreram 60 quilômetros na reserva extrativista Chico Mendes, fiscalizada pelo ICMBio. Moradores denunciaram a falta de apoio e de liberdade para trabalhar e melhorar de vida. É difícil você olhar para seu filho e dizer: mãe, eu queria ir para a escola, eu queria ter uma vaca para me tomar leite, porque esse é o direito que vocês das ONG, CMBio, IBAMA não nos dá, esse direito de nós se legalizar, de criar uma vaca para dar um leite para o filho tomar. O que chega para nós é repressão. Vocês têm que fazer isso, aquilo outro, senão vão ser expulsos da reserva. No Mato Grosso, foram 50 minutos de voo em pequenos aviões e 45 quilômetros, inclusive de terra, até a reserva dos indígenas Pareci. E uma situação bem diferente. Indígenas de 44 aldeias mostraram para os senadores como conseguiram produzir mais de 100 milhões de toneladas de milho com agricultura mecanizada. Aqui dentro, o que a gente fez é para o bem do nosso povo, é ao bem da nação, até para o desenvolvimento, e a gente está contribuindo com o município, com o Estado, né? Os Pareci criaram o próprio plano de gestão para os próximos 50 anos, com investimentos também no turismo e na piscicultura. Os Parecis estão muito adiantados em relação às etnias do Amazonas, porque eles não precisam de ONGs. Pelo contrário, se a ONG vier prestar serviço aqui, eles precisarem, eles pagam a ONG para um determinado serviço. A quarta e última diligência foi em São Félix do Xingu, no Pará. Os parlamentares foram recebidos pela comunidade local com cartazes pedindo ajuda. Mais de 2.000 famílias começaram a ser retiradas da área na chamada Operação de Desintrusão da Terra Indígena, que foi suspensa na noite anterior à diligência pelo Supremo Tribunal Federal. Minha casa foi destruída. Um aparato policial na porta do cidadão, um pai de família, com um fuzil na mão de manhã cedo, dizendo: sai pra fora. Sai pra fora porque tu não tem direito a nada. A gente usa essa água pra beber. Cadê o responsável? O povo indígena. Olha aí, você tá vendo? Todo mundo tá vendo aí? Aí a FUNAI fala que indígena tá passando bem. Eis que tá passando bem. Quando a expansão da reserva aconteceu, o cara já estava lá, já tinha nascido ali. Ele agora vai sair dali sem nada, sem nenhum centavo no bolso. Foram 4 diligências externas e 30 reuniões no Senado. A CPI das ONGs ouviu representantes das organizações não governamentais e também de órgãos oficiais. Não são os financiadores que definem o que a gente vai fazer. Nós apresentamos projetos respondendo a editais, ou então buscamos os financiadores com os nossos projetos, seguindo o nosso planejamento estratégico e a nossa missão, que é promover conservação e desenvolvimento sustentável. É evidente que não é possível ao ISA e a nenhuma outra organização de apoio poder atender a demanda de 600 comunidades
de várias regiões, de vários idiomas diferentes. E a forma de poder trabalhar do ISA nessas regiões é através de relações de parceria com as associações e as organizações indígenas locais. O depoimento da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durou quase 6 horas. A minha suspeita é de que parte desse dinheirão todo que vem de fora, ele ajuda a travar a atividade econômica na Amazônia. Vossa Excelência disse, é apenas uma suspeita. O relatório final da CPI das ONGs condensa todas essas informações e pede providências. Foi apresentado nesta terça-feira, dia 5 de dezembro. Traz uma série de projetos de lei e pede o indiciamento do presidente do ICMBio, Mauro Pires. Ele sai do ICMBio, pega a licença, vai para uma ONG, trabalha remunerado lá nessa ONG, ele trabalha na questão das licenças ambientais, depois ele volta para o ICMBio, que junto com os outros órgãos do governo trabalham nessa questão. Você vê, na reserva extrativista, por exemplo, o ICMBio é a maior autoridade. Qualquer coisa que você tenha que fazer tem que ter a licença, a autorização do ICMBio. Então, a nosso ver, é claríssimo a improbidade cometida aí. As sugestões, o relato, a história, o que nós ouvimos, a crueldade, as injustiças, o que a gente colocar, tudo isso no relatório nos comove, porque assim como vocês da TV Senado, nós acompanhamos e vimos isso. Então a gente está satisfeito porque nós abrimos a caixa preta dessa coisa chamada ONG ambientalista. Claro que não é para demonizar ONGs, ninguém tratou aqui de ONG que não fosse ambientalista, e nem de 10%. A gente só trouxe 6 delas principais. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, acesse nosso site senado.leg.br/tv. Também estamos no YouTube e nas outras redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.